Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder dividir esses momentos com você que curte o programa, que gosta de acompanhar as nossas edições, que curte os temas que são abordados aqui, que se interessa pelos assuntos, relacionados à teologia e, obviamente, ao aprendizado das Escrituras Sagradas. Esse é o nosso objetivo, instigar você a pensar e principalmente se aprofundar nos temas que são abordados aqui. O nosso tempo é curto, a gente não consegue falar de tudo, mas a ideia é que a partir da provocação aqui do programa, você na sua casa se interesse pelos temas, busque informações, leitura, se aprofunde no conhecimento, forme, na verdade, o seu conhecimento e aí dê a sua resposta às perguntas que nós colocamos aqui diariamente. Por isso, seja muito bem-vindo. Todas as edições são preparadas com muito carinho, pensando, obviamente, nessa missão de edificar o povo de Deus e o povo que nos acompanha aqui, Afinal de contas, já até falei aqui em outras oportunidades, recebo muitas mensagens lá no meu perfil do Instagram, que inclusive vou colocar aqui, @zeca_pereira, de pessoas que nem professam a fé cristã, mas que têm interesse nos temas, nos assuntos, e acompanham o programa. E o pessoal sempre me cobra: ô Zeca, você fala do pessoal, dos irmãos, das irmãs, mas e a gente que não é da igreja, como é que fica? Fica aqui o meu abraço carinhoso a todos vocês que nos acompanham, tá bom? Muito obrigado e fico, de fato, muito feliz do Vejam Só alcançar esse público também, porque nosso interesse, obviamente, é levar conhecimento na certeza, aqui no nosso coração, de que professa fé em Jesus, de que o conhecimento vai libertar a todos e obviamente, a verdade vai chegar ao seu coração também. Deus abençoe vocês que nos acompanham. Manda uma mensagem por lá, você que assiste, gosta do programa. Vai ser muito bacana usar essa plataforma aqui para poder conversar com você também. O pessoal manda muita pergunta, fala das edições, dos temas, fala de problemas. Não tá pegando aqui na minha casa, tá sem sinal, o que acontece na operadora? Manda lá que a gente sempre dá um jeitinho, tá bom? Na medida do possível, nós vamos resolvendo aí todas as questões também. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo que passa por lá, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e aí na sequência a gente já vai colocar o tema para você, uma conversa bem legal a partir de um texto bíblico muito interessante. Tenho certeza que você vai aprender bastante na noite de hoje. Com muita alegria que o Vejam Só recebe nos nossos estúdios o pastor Luciano Scala, ministro da comunidade evangélica Vale de Bênção. Pastor Luciano, meu irmão, obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar o nosso convite. É sempre uma alegria recebê-lo aqui no programa, poder aprender com o irmão. E hoje de forma muito especial pela correria que foi, atendendo em cima da hora. Seja bem-vindo, meu irmão. Isso aí, Zeca, que Deus abençoe. Deus abençoe também o reverendo. Todos vocês que estão assistindo o programa, é sempre um prazer estar aqui para partilharmos da palavra de Deus, falarmos de assuntos tão interessantes como esse de hoje. Tenho certeza que através da nossa conversa nós traremos bastante luz para nós pensarmos acerca desse tema. É muito bom estar aqui, Zeca, novamente. A alegria é sempre nossa, meu irmão, de recebê-lo. Para a gente começar, vou pedir as informações da igreja para a gente, por favor, o endereço, dias e horários assim das principais atividades por lá também, pastor. Legal, eu sou pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção, uma igreja localizada na Vila Brasilândia, na capital de São Paulo. Os nossos dias de culto, às terças e quintas, às 8 horas da noite e aos domingos, às 10 e também às 18 horas. Nós retomamos o nosso seminário teológico. Toda segunda-feira nós temos aulas de teologia a partir das 8 horas da noite. É um curso rotativo, então se você tem o interesse de conhecer mais da palavra de Deus, pode entrar em contato conosco que vai ser um grande prazer. E além disso, Zeca, tem os nossos projetos sociais, Eu sou responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos, a Chácara Vale de Bênção, e também um projeto que nós realizamos aqui no centro da capital de São Paulo. Toda sexta-feira nós distribuímos 1000 refeições. E todas as vezes que eu passo por aqui, eu dou esse recado, eu aviso. Muitas pessoas procuram, muitas pessoas pedem ajuda, então tá aí. Se você precisa de ajuda ou se você quer ser um parceiro nosso, entre em contato comigo pelas minhas redes sociais, Facebook, Twitter e lá no Instagram, Luciano Scala, e com o maior prazer nós vamos conversar e você podendo nos ajude, porque vai ser de grande importância. Sim, sem dúvida. A gente inclusive vai deixar durante todo o programa, viu, pastor, o seu contato aí à disposição de quem nos assiste. Mas se a pessoa não anotar, perdeu, passou rápido, tá prestando atenção no programa, não tem problema. Você chega lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, e lá nós vamos deixar o contato fixado também, tá bom? Aí você pode acessar,
tirar suas dúvidas sobre o assunto que nós vamos tratar, obviamente. Mas se quiser apoiar e conhecer um pouquinho melhor do Ministério do Irmão, que já teve aqui em outras oportunidades para falar mais especificamente deles. Inclusive, você pode procurar essas entrevistas no nosso YouTube. Também vai estar tudo lá direitinho para você poder acessar também. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho e pela gentileza com o programa. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade e estou sempre à disposição. Valeu, muito obrigado, pastor. Com muita alegria que o Vejam Só também recebe nesta oportunidade o reverendo Jonatas Ambrósio, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Jonatas, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só. Uma alegria recebê-lo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Zeca. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. Agradeço também o convite. É uma alegria estar aqui com vocês pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas outras vezes, né? E é uma alegria estar aqui, como o pastor acabou de falar. Nós estamos aqui para compartilhar e também para sermos edificados mutuamente, né? Por meio desse tempo de reflexão da palavra de Deus. Sem dúvida, esse é um momento muito interessante. Pode ficar tranquilo que novos convites aparecerão, porque, de fato, a gente chama muito presbiteriano aqui, porque, via de regra, são os do contra, né, pastor Luciano? Presbiteriano, na teologia, são os do contra. Assim, do pensamento majoritário do evangelicalismo brasileiro, vamos dizer assim, né? Os presbiterianos normalmente ficam do outro lado. Então a gente sempre precisa mesmo. Pastor, como é costume aqui no programa, vou pedir primeiro as informações da igreja, então, o endereço direitinho, dias e horários das principais atividades por lá também, por favor. Vamos lá. Sou pastor da Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu, fica ali próximo, um pouquinho para frente de Campinas. Uma cidade abençoada e uma igreja abençoadíssima. Nosso endereço é a Rua São Benedito, número 126, bairro do Lote. E as nossas reuniões, nós temos atividades todos os dias, em vários horários, mas as nossas principais reuniões são às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 15 para as 9 da manhã, às 10 horas da manhã e às 18 horas. Você é muito bem-vindo. E também pode seguir e acompanhar a gente pelas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube, e que a igreja possa seguir aí abençoando a vida de muitas pessoas, no nome de Jesus. Amém. Inclusive, nós vamos fazer o mesmo, tá bom? Vamos deixar os contatos que o reverendo Jonatas disponibilizou durante o programa para vocês, vamos ficar passando aí. Mas também estarão fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá, vai ter a postagem, né, referente ao programa do dia, com o tema, o nome dos convidados e os contatos também, para você poder acessar tranquilamente por lá, tá certo? Aí você pode pegar outras informações da igreja que você quiser ou bater um papo com o reverendo também sobre a temática que nós vamos abordar na noite de hoje. E o tema que nós vamos abordar, ele está baseado em um versículo bíblico. E eu vou começar lendo o versículo e depois vou colocar o tema. Na verdade, a gente colocou um versículo, mas dá até para ler dois. O versículo que vem anteriormente, ali de Isaías 53, a gente colocou o versículo 5, mas o versículo 4 também fala bastante sobre essa questão, que é a seguinte, ó. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o que a gente quer entender é o seguinte: por que existem enfermidades que não são curadas, mesmo diante da promessa bíblica que nós temos aqui explicitada? Como é que você explica isso? A pergunta naturalmente que surge é: será que Isaías está falando aqui de uma profecia futura, de vindoura, em outro momento, para alguns no milênio, para outros na vida eterna, ou está se referindo ao momento agora, presente, na vida aqui, nós já podemos desfrutar dessa cura e de sermos sarados, como o texto diz? Será que está falando aqui de uma questão espiritual, ou seja, sarado na nossa alma, com o perdão dos pecados? Bom, é uma série de possibilidades aí que nós vamos tentar aprofundar na noite de hoje. E antes de você participar, respondendo a nossa enquete, vamos ver como é que os nossos convidados respondem a nossa pergunta tema, e aí eu já abro a oportunidade para você participar. Pastor Luciano, vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? E aí, obviamente, depois nós vamos desdobrando esses assuntos. Por que existem enfermidades que não são curadas, mesmo diante da promessa aqui do texto dizendo que nós fomos sarados? Então, Zeca, é difícil conciliar, né?
é difícil conciliar porque nós estamos perante um texto messiânico e no próprio período de Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, nós tivemos diversos relatos de pessoas que foram curadas, mas nem todos foram curados também. Então nós temos palavras que dizem isso. Então fica difícil de nós conciliarmos essa noção de que a pessoa que crê em Deus, se relaciona com Deus, ela não fica enferma, ou a enfermidade não faz parte, né, da realidade humana. Então a doença, o mal, o sofrimento, tudo aquilo que sucede ao ímpio também sucede ao justo, conforme diz lá em Eclesiastes. Então fica praticamente impossível nós criarmos uma relação de um texto como esse e aplicarmos de forma literal. Então, primeiramente, a gente tem que entender que é um texto profético, é um texto que ele está dentro daquilo que nós chamamos na teologia do segundo livro de Isaías, ou seja, um texto onde o povo estava dentro da realidade do cativeiro da Babilônia. E toda essa palavra profética acerca de cura, ela ia muito além do que uma cura física, uma doença física. No meu ponto de vista, é muito mais relacionado ao efeito mortal do pecado no homem. Então Jesus veio não apenas para curar o corpo físico, mas veio principalmente para trazer a cura da condição de pecador, o efeito do pecado no homem. Então eu tenho para mim que esse texto, ele não é impossível nós aplicarmos de forma literal, porque se fosse assim, nós não teríamos pessoas cristãos passando por enfermidades, enfrentando doenças. Boa. Tá, então, as observações iniciais do pastor Luciano, depois a gente vai, obviamente, aprofundar aí alguns questionamentos, mas, reverendo Jonatas, eu quero ouvir também a resposta do irmão, né? Por que existem enfermidades que não são curadas se o texto bíblico diz que nós fomos sarados? Bom, vamos lá. Concordo com o pastor Luciano. Infelizmente, nós temos um problema muito sério dentro do nosso contexto social atual, do evangelicalismo, justamente porque nós temos várias camadas religiosas com a qual as pessoas acabam interpretando de forma equivocada esse texto. E, infelizmente, a maioria das pessoas hoje, elas adentram as igrejas, os templos evangélicos, e elas pegam textos como esses e elas querem de toda forma que esse texto seja entendido ou praticado na sua literalidade, né? Mas como o pastor Luciano mesmo mencionou, nós não podemos entender esse texto e trazer uma aplicação de forma literal, porque tem uma série de complicações ou de fatores envolvidos nesse texto. Então ele não é cabível, não é lógico, não é correto, coerente com as Escrituras, levar esse texto a uma interpretação e uma aplicação ao pé da letra para nós nos dias de hoje. Até antes de abrir, deixa eu aproveitar, já que os dois falaram dessa questão da literalidade. Quando João manda os discípulos dele falarem com Jesus, a resposta de Jesus é a seguinte: volte para João e fale aquilo que vocês estão vendo. E o que vocês estão vendo? Cegos são curados, os paralíticos andam, os leprosos não têm mais lepra e tudo mais. Então, Jesus mesmo dá essa referência à cura. Então, vocês voltam para ele e falam o que vocês estão vendo, que é a resposta que ele precisa. Não é literal o texto? Então, é interessante, Zeca, que quando a gente olha para o aspecto do milagre ou sinal, nos termos de João, quando a gente olha para os milagres, nós tivemos milagres em todo o tempo, mas nós tivemos períodos marcantes com a manifestação dos milagres. Nós temos período Moisés e Josué, nós temos período de Elias e Eliseu, nós temos o período de Jesus e os apóstolos. E aqueles milagres que eram realizados, que João chama de sinais, era para justamente chancelar a pregação de Cristo. Então, tanto em Cristo como também nos apóstolos posteriormente, basta a gente ler Atos, basta a gente ler as cartas de Paulo, nós vamos ver que os milagres eram justamente para chancelar a mensagem que era pregada. Não que hoje não possa ocorrer milagres.
Não que em outros períodos não aconteceram milagres, porque nós temos milagres que aconteceram também no período de Daniel, de Ezequiel, a questão não é essa. Mas esses períodos marcados que eu disse, como de Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Jesus, os apóstolos, a necessidade dos milagres era para chancelar, era para justamente dar peso à mensagem que era pregada por eles. Então, por que a igreja de Atos crescia? Porque os milagres aconteciam, porque os sinais aconteciam. Então aquilo evidenciava que verdadeiramente Jesus estava na vida daqueles homens. Não é literal o texto ali de João, reverendo? E aí até para dar um passo a mais para o irmão poder comentar também, não era o início, Jesus não estava inaugurando, eu sei que o irmão não acredita muito nisso, mas uma nova dispensação. E aí não seria marcada por isso, assim, ou necessariamente só com a pessoa dele presente, mas com a chegada dele isso não ia invadir o mundo e acompanhar aqueles que creem? Vamos lá, vamos retornar um pouquinho à sua fala inicial. Parece que o presbiteriano não está tanto contrário do outro pastor. Pentecostal. Você é um pentecostal mais do que clássico, né, Scala? Mais do que clássico. Aproveitando a questão de João, né, ser chamado o Evangelho dos Sinais, nós temos justamente quando fala de, olha, chame os coxos e etc. Fala lá para João a respeito que os paralíticos andam e etc e tal. Mas é interessante que Jesus não curou todo mundo. Não são todos, né? A quantidade de enfermos nós não podemos levar em consideração porque esses enfermos citados nos evangelhos, eles não eram os únicos dentro do contexto onde Jesus vivia. Então nós não podemos tomar isso como uma regra, né? Uma regra onde, olha, é interessante, inclusive no final do Evangelho de João você tem de forma muito clara João falando que se todos os milagres, todos os sinais que Jesus realizou fosse descrito no mundo inteiro, não caberiam os livros, né, para descrever isso. No entanto, Jesus não curou todo mundo. Então a gente precisa levar isso muito em consideração. Agora, quando fala inaugura-se uma nova dispensação, é claro que nós temos ali justamente também um cumprimento à palavra profética, o fato do poder, né? O poder do Espírito, a unção do Espírito, vamos falar assim, descrita depois lá em Lucas, quando Jesus inclusive leu o texto de Isaías, e ele fala que o Espírito estava sobre ele, e nós temos sim um momento onde inicia-se, vamos falar assim, algo novo. Mas a gente precisa entender que existe um propósito específico para que este algo novo aconteça, diferente do que muitas pessoas entendem nos dias de hoje. Depois a gente vai falar dessa questão da fé que o irmão levantou agora. Pastor Luciano, na primeira fala, falou de entendimento. Eu quero aprofundar um pouquinho essas questões também, mas deixa eu só abrir a oportunidade para quem nos assiste participar. E você faz isso através do nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá, que além da interação com o programa, as informações de cada edição, né, que você acessa lá, os contatos dos convidados, como eu já falei, você consegue participar votando e dando a sua opinião nas nossas enquetes, tá certo? A enquete que a gente colocou para o programa de hoje foi a seguinte, põe na tela aí, por favor. A promessa de Isaías 53:5 se cumpre agora ou na eternidade? Do que o texto está falando. Às vezes tem até uma divisão que, acho que no capítulo 56, Isaías vai falar, e muita gente aplica aquele texto ao reino milenar também, e muitos estudiosos defendem que essa questão de não ter mais dor e tudo mais seria no reino milenar também. Bom, mas daí você vai lá e escolhe, agora ou eternidade. Tem duas opções, tá bom? O texto se aplica agora, o texto se aplica na eternidade, onde não haverá mais choro e tal e tudo mais, tá bom? Então vote, escolha uma das opções, na postagem seguinte você justifica a sua escolha. Olha, eu acho que é agora por conta disso. Não, será na eternidade por conta daquilo outro. Nós vamos pegar alguns desses comentários e colocar aqui também para os pastores poderem fazer algumas observações em cima da sua opinião, tá bom? Então vai lá e participe. Deixa eu só aproveitar aqui rapidinho 2 recadinhos. Primeiro, para falar do nosso YouTube. É só você localizar lá na plataforma Programa Vejam Só. Você vai ver o nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva.
tá bom? Lá você vai achar todo o nosso material inédito, esses programas novos e também uma playlist com toda a programação antiga do Vejam Só, que a gente denominou de Vejam Só Retrô. Tem muito conteúdo lá. Chega por lá que eu tenho certeza que vai ser bênção. E aí nas redes sociais, para você que está inscrito ali nas nossas plataformas, você consegue acompanhar ao vivo as nossas gravações, tá bom? A gente transmite só pelas redes sociais, então é um benefício para você que faz parte dessas comunidades, tá certo? Além disso, as plataformas de áudio, Vejam Só agora está em todas as plataformas de áudio. Então, facilita demais, porque você pega lá o conteúdo e vai ouvir. Então, você está dirigindo, você vai escutando Vejam Só. Está no ônibus, no metrô, você vai ouvindo Vejam Só também. Às vezes, trabalhando, você consegue ouvir. Então, assim, vale muito a pena. Inclusive, esses dias eu recebi uma mensagem do José Miura, lá do Japão, falando que ele trabalha ouvindo Vejam Só, que foi uma benção, porque facilitou demais para ele o conteúdo nas plataformas de áudio. Então, espero que seja bênção na sua vida também. Escolha a plataforma que você use e você vai localizar o nosso conteúdo lá por programa Vejam Só, tá certo? Então, chega por lá. Pastores, deixa eu aproveitar que a gente colocou a enquete aí e pedir a opinião de vocês nesse sentido. Pelo que eu entendi, então, para vocês isso tem uma aplicação futura ou uma aplicação espiritual, Pastor Scala, assim, no sentido de, quando ele fala aqui de cura, de ser sarado, ele está falando de feridas e consequências do pecado, por exemplo, onde a gente tem paz com Deus a partir do sacrifício de Cristo. Por favor. Essa é uma possibilidade de interpretação que eu vejo coerência. Eu vejo ela muito coerente, né? Dizer também que ela é escatológica, existe uma coerência. O que não existe coerência, no meu ponto de vista, é nós aplicarmos esse texto no literal e no presente. Daí eu acho que fica muito complicado, porque nós vamos nos deparar com vários dilemas, né? E eu acho muito de uma irresponsabilidade muito grande se utilizar de textos como esses e alguns outros para dizer que a enfermidade atual ela é sinal de castigo, sinal de penitência ou sinal de falta de fé. Então, eu vejo que usar um texto como esse e aplicar dessa forma, eu acho de uma incoerência muito grande. Nós tivemos no início da pandemia, né, quando a pandemia começou a se espalhar por todo mundo, e muito se falou acerca disso, muito. E muitas irresponsabilidades foram feitas justamente por discursos fundamentalistas assim. Até que começaram a perceber um tanto de gente morrendo, um tanto de gente de fé, de Deus morrendo, daí compreenderam que não tem como se aplicar um texto desse no literal. Então, se nós olharmos, basta nós olharmos para o período da pandemia. Quantos crentes verdadeiros morreram? Quantas pessoas cheias de fé morreram? Por quê? Mas o texto não está dizendo, então não tem como nós aplicarmos isso ao literal, para o presente. Como é que o irmão faz a aplicação do texto? Uma questão futura, uma questão espiritual, no sentido de uma cura do pecado, da culpa? Como é que... Vamos lá. Essa aplicação, Reverendo? Existe essa interpretação que nos parece coerente, né, com respeito ao futuro, mas eu entendo ela, à luz da hermenêutica, né, ser, então, uma cura espiritual. Uma vez que nós precisamos entender também as enfermidades a partir, não dos nossos pecados aqui, mas a partir do pecado original, né, da queda. E ali, com a queda do homem no Éden, foi determinado ao ser humano, uma vez, morrer. Então, automaticamente, o nosso corpo físico, ele está caminhando para uma desintegração, vamos falar assim, né? E é natural que, uma vez que esse corpo está caminhando para essa desintegração, ele vai sofrer as consequências disso. Tanto é que nós temos aí o fato de que o tempo ele vai lapidando o nosso rosto com rugas. Né? Com o passar do tempo, os nossos joelhos se tornam trôpegos, as nossas mãos cansadas, os nossos olhos perdem a luz, né? Alguns o cabelo cai. E nós vamos aí sofrendo as consequências disso. Mas é verdade que quando Cristo está ali, quando o profeta Isaías está falando sobre isso, nós podemos olhar de forma para o fato de que Cristo está nos fazendo uma promessa de uma cura espiritual.
né? Uma vez que nós fomos determinados a morrer fisicamente, sabemos que por meio de Cristo, sendo Ele o Salvador, sendo Ele aquele que vai redimir o homem, que redime o homem, trazê-lo então para a vida e restaurar essa vida espiritual, libertando de toda a enfermidade espiritual. Mas eles não serão renovados como as águias e não voarão e não correrão? No sentido espiritual também. Gente, vocês estão espiritualizando tudo. Jesus não foi claro quando ele disse aos discípulos: se tiverem fé, vocês vão pedir para essa montanha que está aqui se jogar no mar e ela vai se jogar e vai acontecer. Não é um problema de fé, no caso aqui, de tomar posse dessa bênção verdadeiramente, desse entendimento, pastor Luciano? Depende do ponto de vista, né? Teologia positiva vai exatamente usar isso como fundamento para dizer que a falta de fé vai comprometer de você viver um milagre, no caso. Mas nem só a teologia positiva. Psicólogos que já passaram aqui pelo Vejam Só falam, inclusive, da utilização da psicologia da fé. Sim. E aí não estou nem falando de fé cristã, mas a ciência elemento, né? reconhecendo o poder da fé para modificação da realidade. Claro. Seja ela mental ou até física. Sim. Ou até física. É assim, Zeca, a pessoa enferma, ela deve orar, ela deve recorrer à fé, ela deve pedir para que Deus faça cura na sua vida. Isso é totalmente cabível, não é errado fazer isso. O problema está de nós interpretarmos essa doença como uma consequência de pecado, no caso. Daí nós vamos deparar, por exemplo, com aquele texto de João, capítulo 9. Por que ele é cego? Ele pecou, os seus pais pecaram, né? Então nós vamos nos deparar com dilemas assim. Então a enfermidade, ela é real, ela pode ser de origem espiritual, mas é muito mais provável que não, porque também existe esse aspecto que nós não apresentamos. Existe uma mulher encurvada que Jesus falou que ela era espiritual, ele libertou a mulher, Sim. né? Então, nesse sentido, existe, mas nem todas as doenças, ou a maioria delas, não são espirituais. Jesus não expulsava demônios, em muitos casos assim. Geralmente, ele curava. Geralmente, ele colocava as mãos e curava. Então, a fé é necessária. A fé é um elemento necessário, crucial para a nossa caminhada com Deus, mas se a pessoa está enferma e Deus permite essa enfermidade, ou até que ela morra por decorrência dessa enfermidade, não tem problema. Isso não pode ser um problema para a nossa fé, para a nossa crença. Um problema de nós acreditarmos no poder de Deus. Deus não é mais ou menos poderoso porque Ele curou a minha vida ou Ele me deixou enfermo. Então, são coisas que a gente também precisa pensar ao tratar desse versículo. Sim. Essa questão da fé, reverendo, o irmão até citou em uma das falas iniciais, onde o João fala, né, que não dava para citar tudo, não caberiam em livros e tudo mais. Jesus foi muito direto e objetivo quando ele curava as pessoas, que ele trabalhava muito com esse conceito de fé da pessoa. Tua fé te curou, não achei fé aqui em Israel, a fé em outro tal. Então, Jesus tinha muito esse conceito. Não dá para a gente fazer uma aplicação nesse sentido de que a nossa falta de fé nos impede de tomar posse, por exemplo, de um texto desse, de uma bênção dessa, e aplicar isso na nossa vida? Vamos lá, nós precisamos lembrar que toda a ação espiritual, vamos falar, se a gente pode falar assim, ela tem o seu início no céu. Não é uma dinâmica daqui para lá, mas é de lá para cá. E isso envolve a nossa fé. A palavra do Senhor é muito clara, os escritos de Paulo, por exemplo, fala que a fé é um dom de Deus. Então, sendo a fé um dom de Deus, aquele que a possui, né, na realidade foi agraciado, a fé acaba sendo uma bênção. Então, quando nós falamos de cura, uma cura específica para tratarmos, por exemplo, de uma enfermidade, e se essa enfermidade está no propósito de Deus, que ela seja curada, fisicamente curada e exercida aqui, é evidente que Deus vai acionar, o Espírito Santo vai acionar isso, a fé, né, no coração da pessoa. Né? Agora, nós precisamos entender também, pegando um pouco do gancho que o pastor Luciano falou, às vezes nós estamos vivendo dentro de um contexto onde as pessoas elas têm uma prática como se a fé fosse um amuleto,
como se fosse um dispositivo que ela acende ou apaga a hora que ela quer e as coisas acontecem de forma mágica. O mesmo acontece, por exemplo, com o nome de Jesus. Né? Existem pessoas que tratam o nome de Jesus como se estivesse esfregando uma lâmpada e ali sai um gênio e faz os 3 pedidos e as coisas acontecem. Milagres, etc. e tal. E não é bem assim. Não é bem assim. Então, quando nós falamos, inclusive, de enfermidade, nós precisamos linkar isso diretamente à soberana vontade de Deus, que é um tema para explorar em um outro momento, né? Mas existem enfermidades, sim, que têm propósitos específicos, né? E é bom nós lembrarmos que o mesmo sol que endurece o barro amolece a vela. Então, tem enfermidades que vêm para quebrantar o coração do indivíduo e tem enfermidades que vêm para endurecer. A diferença está na graça de Deus derramar fé sobre aquele coração ou não. Sim. Aí que está a grande diferença. A figura, a pessoa de Jesus, o fato dele estar presente, se aplica mais nesse texto, e agora, vamos dizer assim, com a ausência dele física da terra, a gente teria um período aí de ausência do cumprimento disso até a sua volta? Seria algo nesse sentido? Porque ao analisar o texto bíblico, a gente vê que todas as pessoas que se aproximaram de Jesus com fé foram curadas. Eu não tenho assim na memória um texto bíblico que fala que alguém veio com fé genuína e que Jesus falou, não vou te curar. Muito pelo contrário, ele fala que ele poderia ter feito até mais coisa se as pessoas tivessem fé, né, se acreditassem. A presença dele fisicamente teria alguma aplicação nisso, reverendo Jonatas? Vamos lá. De novo, você trouxe uma palavrinha que a gente precisa levar em consideração, a fé genuína. A fé genuína que hoje, quando nós falamos da presença física de Jesus, nós não podemos nos esquecer que a pessoa de Cristo hoje, vamos falar assim, fazer um bem bolado, ela é manifestada, ela atua por meio do Espírito. Né? O próprio Jesus, lá no Evangelho de João, fala assim, olha, quando eu for, o Pai vai enviar outro Consolador, ele vai lembrar vocês, ele vai atuar, e tanto é que o livro de Atos, mediante vários milagres, ele se desenvolve a partir da ação do Espírito Santo. Né? Então, nós precisamos lembrar disso. Algo interessante que você pontua sobre, olha, não me lembro de alguém que chegou próximo a Cristo com fé genuína e não foi curado. É verdade, mas nós também precisamos, de novo, né? Vamos voltar à questão do propósito. Nós precisamos lembrar de pessoas como Paulo, que sofreu com enfermidades. Faltava fé em Paulo? Duvido muito. Mas, quando nós chegamos lá em Gálatas 4, nós nos deparamos com o fato daquele espinho na carne, quando o próprio Paulo menciona ser um tipo de doença, né? E qual foi a resposta do Senhor? Não vou fazer. A minha graça vai te bastar. Nós temos Timóteo, o discípulo de Paulo. Sim, com as dores, né? Exato. E aí, olha que interessante, Paulo recomenda um santo remédio. É outra polêmica, é outro programa. Mas deixamos para outro dia, né? E aí nós vamos indo e descobrindo isso. Agora que o irmão falou, me deu até o clique aqui, que foi com você, Luciano, que você estava aqui, né? Esse assunto aqui. A bebida, né? Se o cristão pode ou não. Acerca do vinho. reverendo Yo. Exatamente. O coreano. A igreja dele deve estar lotada depois daquele programa. Ele veio aqui recentemente, o reverendo Yo. Um grande abraço ao irmão. Aquele dia foi bom, aquele dia. Foi bom, mas é verdade, ele recorria ao vinho. Mas que na ceia ele usa o vinho, ele né? falou que usava o vinho mesmo. O pessoal da minha igreja perguntou pra mim, acho que é a igreja dele. Mas é que aí cabe uma explicação histórica, nesse caso específico, que o vinho, segundo os historiadores, era muito melhor que a água que eles bebiam, né? Sim. A água era contaminada, né? Então, era melhor beber vinho do que água para não piorar as dores Mas esquecendo um pouquinho o vinho, nós temos ali o fato de que Timóteo estava doente, enfermo. Tinha dores, né? tinha dores. E aí, como é que nós vamos fazer? Se nós formos para o Antigo Testamento, talvez algumas pessoas, não, mas a profecia de Isaías, ela é messiânica.
Ô meu Cristo, mas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala sobre Cristo. Sim. Então o que é que nós vamos fazer com homens e mulheres que estavam enfermos ao longo da Escritura e que não foram curados? Né? Vamos rasgar a página da Escritura? É certo que não. Por isso que está ligado diretamente a um propósito divino, né? E precisamos lembrar disso e guardar isso muito bem no nosso coração. Sim. Essas questões dos sinais, pastor Luciano, o irmão acredita na atualidade? Sim. Ou era uma aplicação para os discípulos? Sim, sou continuista, né? É. Eu acredito que hoje nós podemos viver milagres, né? Eu acredito totalmente nisso, na manifestação dos dons, manifestação do Espírito Não, Santo. pastor. Um texto que se aplica. Então, mas aí que tá, nós vamos deparar com aquilo que o reverendo colocou, na questão da soberania. A questão da soberania de Deus. Nós podemos usar, por exemplo, João capítulo 5. Jesus foi no tanque de Betesda. E quantos foram curados? Apenas. Parece que aquele homem apenas foi curado. Pelo menos a Bíblia não fala que os demais que estavam ali foram curados. Então nós vamos deparar com a soberania. É propósito de Deus, existe um propósito de Deus de todos serem curados, né? Eu posso orar por uma pessoa e ela ser curada. Como também eu posso orar por alguém e essa pessoa não ser curada. O que falhou ali? No caso, não é a minha fé, não é a pessoa. O que acontece ali é a vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. Daí nós vamos deparar com um grande dilema. Grande dilema. Sim. Qual que é o propósito de Deus? Não sei se foi o reverendo Jonathan ou se foi o irmão que falou da questão do pecado original, né, de Adão. Acho que foi o reverendo Jonathan que comentou isso, né? E aí agora na sua fala eu estava trazendo aqui à memória essa questão, porque se a gente faz uma aplicação do pecado aqui, dessa cura do pecado original, as doenças são consequência do pecado, ainda que ela não tenha uma origem demoníaca. Sim. Em todas elas, eu concordo, mas ela tem uma origem no pecado. No afastamento de Deus. No Éden, a gente não tinha esse problema de doenças, pelo menos não era descrito. Com o perdão do pecado a partir de Cristo, a gente não pode fazer uma aplicação, então, de que essas doenças não poderiam fazer mais parte, então, da nossa vida? Eu acho que nem assim, né? Porque existem consequências como a mulher sentir dores. Do parto. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Né? Hoje já tem as anestesias. Não, mas no sentido que... Nossa, tá me complicando. Hoje já nem sente tanto, assim, mas eu entendi, né? entendi. No sentido só brincadeira. de trabalhar, do suor. Do suor, Você vai falar, mas tem gente que nem... Que tu trabalha tudo com criptomoeda. que não tá nem trabalhando, né? Mas nesse sentido, a gente percebe que as consequências, elas permanecem. Ai, né? Cara, Não, sim, sem dúvida. A gente brinca aqui, mas óbvio que elas estão aí, né? O texto bíblico é claro, do suor comerá o pão, né? Só pro pessoal do Instagram que é fácil, né? Vende curso e tá tranquilo, não precisa nem trabalhar tanto assim. Mas não dá pra gente fazer uma aplicação dessa, reverendo, a questão da doença ser ligada ao pecado. Quando Jesus vem e quebra essa sequência, e aí o irmão, eu sei que acredita nisso, de que ele quebra isso daí mesmo, prende Satanás. Aí a gente pode fazer uma aplicação de que a cura está à nossa disposição pela fé. Agora eu cheguei num ponto bom, hein? Vamos lá. Eu diria que sim e não. Eita, tô quase. Vamos lá. Vamos começar pelo não. Tá. Por que o não? Porque vamos pegar a declaração de João Batista. João Batista, quando Cristo aparece em cena, qual foi a declaração dele? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não a doença. Precisamos lembrar disso, né? E se nós atrelarmos a enfermidade, a questão do pecado como ele generalizado, nós também estaremos condicionando também a nossa salvação a essa relação de enfermidade. Então, aqui já é o não. Então, não existe uma correlação com esse pecado de forma generalizada, né? Ele está ligado diretamente à queda, ali com a queda do homem, né? Com a queda de Adão. O pecado ele é inserido e nós sofremos as consequências disso até hoje, esperando aí o grande dia do Senhor. Então, o nosso corpo é corruptível.
ele está fadado a, de novo, né, a degradação. Agora sim, por que sim? Porque existem doenças, enfermidades que, infelizmente, são sementes que são lançadas pelo pecador. Um exemplo disso é as chamadas doenças psicossomáticas, né? Que a psicologia e a psicanálise vão tratar muito bem disso. Por exemplo, uma pessoa que é amargura na vida, dependendo do estado como ela vai vivendo, ela tende a definhar. Quando você pega alguém que é dado, por exemplo, ao vício do álcool, das drogas, né? Aquela pessoa depravada no sexo. Por exemplo, você pega uma pessoa que tem um problema nessa área de sexo, um sexo livre, e, consequentemente, ele, em algum momento, ele pode contrair uma doença sexualmente transmissível. E aí não adianta falar, não, peraí, mas isso aí foi consequência daquilo que você plantou. Você plantou. E a lei da semeadura, ela é implacável, né? Quando nós, de novo, falamos sobre as enfermidades psicossomáticas, não é sem razão que nós temos o texto de Tiago, quando Tiago recomenda para confessar os pecados uns aos outros para sarar, né? Para que vocês sarem. Agora, esse confessar o pecado justamente é o compartilhar, é a falta de perdão, por exemplo, porque a falta de perdão é uma ferpa envenenada que fica ali no seu dedo, enquanto você não se livrar e não liberar perdão, sua alma vai adoecendo e, consequentemente, isso também vai sendo externalizado no corpo. No corpo. Então, é indiscutível esse fato também de que existem pecados que são consequências de sementes que nós lançamos. Sim. Deixando isso bem claro também. Faz sentido a pessoa que se abster desses pecados, tendo uma vida cristã, ética e tudo mais, vai se afastar de algumas doenças. E aí, nesse sentido, a aplicação do texto é mais atual, né? Assim, só para citar um exemplo, assim, mais claro, a questão do fumo, que até, uns 50 anos atrás, 60 anos atrás, era algo totalmente tolerado na nossa sociedade. Em algumas denominações nem era taxado como pecado, porque não se tinha esse conhecimento do mal que fazia ao corpo, né? E a partir desse momento aí, as pessoas foram abstendo por conta da saúde mesmo. Sim. Mas até não muitos anos atrás, existiam pastores de renome que era normal, né? O fumo? Sim. Mas daí eu particularmente vejo a mesma coisa da bebida, assim, sabe? Sim. Agora, a questão é que fica nessa do corpo, né? Sim. É porque também, se a gente falar aqui que faz mal ao corpo, aí nós vamos entrar na questão da alimentação. Do açúcar, do sal. Aí você vai abrir um leque. Inclusive, isso é um tema interessante, né? Porque a chamada glutonaria. Sim. Né? Tem pessoas que vivem para comer e não comem para viver. E, consequentemente, doenças cardiovasculares, né? Que são consequências de, muitas vezes, a alimentação desregrada. Então, são sementes que as pessoas lançam também de enfermidade para a sua vida, né? E às vezes, clama a Deus, por que você não se alimentou direito? Por que você não se absteve disso ou daquilo? Né? E aí, de repente, quer fazer uma campanha lá na igreja, tal, para Deus resolver os problemas da falta de regra, né? De contenção na alimentação no passado. Então, são coisas que a gente precisa ponderar e levar em consideração. Sim, a própria utilização de entorpecentes também, né? Às vezes a pessoa acaba perdendo o o freio, né? E aí vai embora. Só antes de colocar aqui alguns comentários que a gente separou, pastor Luciano, eu queria ouvir do irmão essa tensão que o reverendo Jonas colocou aqui, do já e do ainda não, que é algo que é muito presente na teologia. Esse texto a gente pode, de alguma forma, aplicar nesse sentido? Alguns podem experimentar, mas de repente nem todos. A aplicação é agora, mas definitiva só no porvir, igual essa batalha com o pecado. Nosso pecado foi pago na cruz, ok, mas a gente ainda sofre as consequências. Está presente, ainda né? está presente só depois. É algo nesse sentido? Sim, eu vejo nesse sentido, né? E é muito tranquilo e muito razoável pensar dessa forma, né? Porque você pegar um texto como esse e tantos outros e você torcer ele, obrigá-lo a encaixá-lo na nossa realidade, fica muito difícil.
Então eu vejo a leveza, a tranquilidade de olhar para um texto como esse e entender justamente dessa forma, né? Que ele pode ser vivido de forma, digamos, parcial na nossa atualidade, mas a totalidade dele, a plenitude dele, nós enxergaremos lá. É como a revelação de Cristo. Nós temos Cristo, nós enxergamos Cristo, nós presenciamos Cristo agora. Mas, conforme Paulo disse aos Coríntios, capítulo 13, nós vamos enxergá-lo numa totalidade apenas naquele dia. Sim. Nós enxergamos como que por espelhos, né? A plenitude vai acontecer ainda. Nessa revelação progressiva no Antigo Testamento, essas sombras e ainda essas promessas, ainda como sombras da eternidade também, do que vai acontecer. Deixa eu colocar aqui alguns comentários. E a gente separou aqui para ver como vocês estão indo contra a opinião de todo mundo aí, gente. Todo mundo. Christian Gomes, respondendo a nossa enquete, ele comentou o seguinte, agora, a gente perguntou lá quando que o texto que a gente leu ia se aplicar. Então, o Christian fala agora. Porque Isaías se refere ao momento do sacrifício perfeito de Cristo. A partir daí, fomos sarados. Então, ele coloca como um marco temporal a cruz, que foi ali que ele foi ferido, machucado e levou as nossas enfermidades. Então, a partir dali para frente, a gente foi sarado e o texto se aplica. Então, o que a gente vai fazer com Paulo, como já citamos, né? O espinho na carne de Paulo era a igreja. Não era? Não sei. Era. A igreja dá muito trabalho. Se você lê a carta que Paulo escreve aos Gálatas, você vê que é o espinho na carne dele. Ele fala, vocês são doidos. Ele vai até mais pesado, né? Vocês querem acabar comigo? A própria carta aos Coríntios, a primeira carta. Não, mas o Gálatas, eu acho que ele é mais brabo. Pegando um pouquinho o texto de Paulo, 1 Coríntios 15, que inclusive Paulo está tratando sobre uma temática que é o da ressurreição. Falando sobre essa questão da corrupção do corpo, né? E é interessante que nós temos ali um dos textos que eu mais aprecio de toda a Escritura. Se nós esperarmos no Senhor, apenas nessa vida aqui, nós somos os piores de todos. Então, tem muita gente esperando, né, em Cristo apenas aqui. E está perdendo de vista o ainda não. Sim. O ainda não. Não quer dizer que Cristo, né, aí alguns vão surtar de vez, né, que eu sou um pastor presbiteriano continuista. Não quer dizer que Cristo não faça milagres hoje. Eu creio que os milagres estão à disposição da igreja, até porque o Espírito Santo está agindo por meio da igreja, está agindo na igreja. Agora, tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Eu sei que talvez a gente fuja, né? Mas só para dar um exemplo, é a mesma coisa quando alguém fala assim, olha, eu caí e fui arrebatado. E aí o camarada levanta do suposto arrebatamento e ele levanta pior do que quando ele caiu, né? Então é uma coisa que não faz sentido, não tem propósito. Então a cura, ela acontece, agora tem que ter um propósito. Ainda falando um pouquinho, até a gente precisa levantar uma questão até histórica, né? Porque você tem ali dos apóstolos até o 5º século, você tem a igreja que ela é uma igreja vibrante e que ela se desenvolve, ela cresce por meio dos sinais. Né, a evidência dos milagres como algo que atestava a mensagem. A partir do 5º século até a chamada Idade Medieval, nós temos ali um contexto onde se tinha o testemunho, mas também havia um apregoar de falsos milagres. E aí nós chegamos na Era da Reforma. E quando nós chegamos na Era da Reforma, nós temos os reformadores tendo muita dificuldade em aceitar os milagres. Por quê? Não os milagres do apostolado, mas os milagres como algo do cotidiano. Porque aqueles irmãos, eles carregavam uma bagagem de cerca de 1000 anos de falso testemunho, né? E aí, por fim, nós chegamos na era atual, onde existe, sim, uma questão majoritária, onde a igreja, por exemplo, brasileira, e nós podemos até arriscar mundialmente falando, é uma igreja que crê nos milagres, mas é uma igreja também que experimenta a divulgação, né, de muitos falsos milagres. E, infelizmente, nós caímos numa vala de descrédito
E se torna difícil, às vezes, você explicar textos como esse à luz da palavra de Deus, porque as pessoas elas estão com o coração e a mente tão enraizada, né, nessas fakes, nesses milagres fakes, né? Tá tão em alta essa palavra, que eles não conseguem entender de forma tão clara, porque o texto é muito claro, né? Então, de alguma forma, é o já acontecendo, mas o ainda não em toda a sua plenitude. A gente vai precisar chamar um intervalo, mas, pastor Luciano, eu queria ouvir do irmão rapidinho se o irmão enxerga essa dificuldade também de pessoas que acabam, como o pastor disse aqui, não só desacreditando, mas se ferindo. Porque a sua cura nunca chega, a bênção... A frustração, né? Acabam desacreditando. Exatamente. Porque o pastor Paulo Romero tem um trabalho interessante nessa área. Se eu não estou enganado, também o Philip Yancey, também dos Estados Unidos, fala muito sobre isso também, que são teologias que vieram caminhando da América para cá, né? Desse descontentamento, né? E acaba descontando, às vezes, em Deus, todo esse descontentamento. O pensamento meio de Nietzsche, né? Eu acho interessante porque as pessoas, hoje em dia, elas estão muito frustradas por conta disso. Muito frustradas. Porque se relaciona milagre com oferta, se relaciona milagre com pagar a oferta, e acaba que a pessoa paga pelo milagre. Então isso é muito complicado, porque isso vai gerar uma frustração imensa na pessoa. Então nós estamos com muitos desigrejados hoje em dia por muita responsabilidade disso, né? De uma falsa crença criada, uma falsa teologia criada. Então isso é um problema muito crônico da nossa atualidade, porque não apenas se divulga falsos milagres, mas se divulga falsas promessas. E nós garantimos, hoje é sexta-feira e hoje vai ter o milagre, amanhã é sábado, amanhã vai ter o milagre. Eu não posso dizer isso, porque quem faz o milagre não sou eu, é Deus que faz o milagre. Então eu não posso criar essa fé falsa nessa pessoa. E aí nós estamos lidando com uma igreja totalmente triste, angustiada, nesse sentido de uma falsa fé, infelizmente. Então, quando você é uma igreja séria, um pastor sério, você tem que tratar essas pessoas, porque muitos chegam desiludidos na igreja. Sim. Para a gente encerrar o bloco aqui, Reverendo Jonas, falta, na minha visão, é óbvio que os irmãos têm muito mais trato com a igreja, com o povo e esse contato, algo que Paulo trabalha muito bem, que é a questão do contentamento, né? Então, eu sei lidar quando eu estou bem, quando eu tenho tudo. Eu sei lidar quando eu não tenho nada. Quando eu estou ali apanhando, sofrendo, e ele vai colocando todos os problemas que ele enfrenta. Mas eu percebo que falta esse contentamento. A gente nunca está contente. Então, se a gente tem alguma coisa material, a gente quer mais, porque só aquilo que tem não serve. Se a gente tem saúde, a gente quer mais. Aí não basta só ser saúde, tem que ter um corpo escultural. Se a gente tem beleza, não basta, tem que ter juventude. Parece que a gente sempre está procurando alguma coisa e aí fica difícil mesmo você viver esse texto, perceber essa cura, se você está sempre descontente com aquilo que você tem. Sim. E você me faz lembrar aqui de um dos textos mais recitados e, por que não dizer, decorados por todo mundo. É frase de rabeira de caminhão, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Palavras de Paulo em Filipenses. E aí a pessoa pensa que ela tudo pode, que ela vai conquistar, que ela vai fazer, que ela vai ser curada. E na realidade o que Paulo está falando assim, olha, eu posso passar pela escassez, eu posso passar fome, eu posso ficar enfermo e eu vou suportar. Eu vou suportar, porque quem fortalece é Deus. Então, esse descontentamento é algo que a gente não precisa de nenhuma máquina de raio-x espiritual para perceber, porque está na face das pessoas. Sim. O descontentamento, né? Está na face das pessoas. E nós temos, infelizmente, justamente, como o pastor mencionou, por essa pregação de um evangelho de facilidades, nós estamos gerando consumistas e não ovelhas. Nós estamos gerando clientes e não discípulos de Jesus, né? Então, é algo para nós levarmos em consideração, porque justamente por esse fator consumista, a clientela, ele quer um resultado.
ele quer um resultado. E aí, infelizmente, nós encontramos essa frustração, são os desigrejados, são os decepcionados. E aí, essa enfermidade, se ela é física, ela ganha um plus, porque ela começa a ser uma enfermidade agora também emocional. Sim. E por que não dizer também, ela vai para um terceiro estágio, espiritual. Porque, como você mesmo mencionou, ela acaba descontando a ira, né? Do descontentamento dela no próprio Deus. Sim, voltando-se, né? Bom, eu vou precisar encerrar esse bloco. Acho que foi você que nos acompanhou, conseguiu aproveitar bem aí a nossa conversa, os argumentos que foram colocados. No próximo bloco, os meus convidados vão fazer considerações finais, tá bom? E, principalmente, oferecer para você uma aplicação. Poxa, e agora? O que eu tenho que fazer com tudo isso que eu ouvi aqui? Como é que isso tem que ser aplicado na minha vida? É aquilo que a gente fala, né? A teologia entrou na mente e agora tem que chegar nas suas mãos. Como é que isso vai acontecer? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, 2 recadinhos. Primeiro, a Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, instituição parceira aqui do Vejam Só. Quer estudar teologia, quer aprofundar os seus conhecimentos nas Escrituras Sagradas, quer lapidar esse dom, esse talento que Deus te deu, se preparando para o trabalho do reino, procure pela Agrade. Código 11, porque a secretaria, o número é aqui de São Paulo, 3115-0819. 3115-0819. Anota direitinho, por favor. Aí amanhã, em horário comercial, você liga, aí tira todas as suas dúvidas, pega as informações direitinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum modelo ou formato que a Grade oferece, principalmente agora com esses cursos à distância também, tá bom? Pode ser uma instituição e uma ferramenta útil para você poder estudar. Então, procure pela Grade. Além disso, vou deixar aqui as informações da HIT. Gosta da emissora, dos programas, dos conteúdos, do jornalismo? Chega por lá, todas as redes sociais e o nosso site. Lá você vai encontrar muita informação da nossa programação, dos programas, os assuntos que serão abordados, os convidados que nós vamos receber, fotos dos bastidores, tem tudo lá para você. Você que curte a emissora, tenho certeza que você vai gostar aí das redes sociais e do site também, tá bom? Chega por lá para fazer parte aí também dessas famílias, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo na nossa conversa. Hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Luciano Scala, reverendo Jonatas Ambrósio, ambos respondendo a nossa pergunta tema, né? Por que existem enfermidades que não são curadas, se no texto lá de Isaías a promessa é que Jesus levou todas as nossas enfermidades. Quem acompanhou aí no primeiro bloco, foi muito bacana a nossa conversa. E agora, nesse bloco, eles vão fazer considerações finais e oferecer uma aplicação. Porque esse bloco é bem mais curtinho, tá bom? Então fica ligadinho aí que eu já vou devolver a palavra aos meus convidados. Antes, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, nos acompanha e manda a sua foto participando. Todo mundo que mandar a foto e aparecer aqui no programa, vai concorrer a um presente do Vejam Só para você. Como é que você faz para participar? É rápido, é simples, é fácil. Acesse as nossas redes sociais, pode ser o Facebook ou o Instagram, programa Vejam Só. Você nos encontra lá. Aí você vai direto nas mensagens e manda a sua foto, tá bom? Faz uma selfie, tá assistindo o programa agora, faz uma selfie e manda. Não precisa de muita produção na foto, não. Pode ser na vertical, pode ser na horizontal, do jeito que você achar mais fácil. Manda a foto pra gente. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Nós vamos mostrar você aqui e você vai concorrer ao nosso presente que eu vou mostrar na sequência, tá bom? Aliás, nós vamos, nessa semana aqui, nós vamos informar o vencedor do mês de março, tá bom? Então fica ligadinho aí para você poder conferir, tá? Vamos colocar aí na tela as fotos que nós separamos. A primeira delas vem lá da Bahia e, rapaz, a Bahia é demais. Itamaraju, estado que participa é o povo baiano. Quem aparece aí, ó, é a Elaine, que tá ligadíssima no programa, segurando o filho, o Ítalo. E quem tirou a foto foi o esposo da Elaine, o Ítalo Rocha. Boa, tá aí, ó, a
a família inteira acompanhando o programa. Obrigado, meus irmãos, pelo carinho. Um grande abraço à família de vocês, a todo o povo baiano que nos acompanha demais e participa muito do programa, viu? Um grande abraço, meus irmãos. A próxima foto vem lá do Rio de Janeiro e quem vai aparecer aí pra você, ó, é o Dejair Pinho de Carvalho. O Dejair me deu uma moral, hein? Aí, que foto bacana, gravata. Ô, Dejair, aí, ó... Se não, ninguém ganhou, o Dejair tá no pare aí, Dejair. Rapaz, mandou bem pra ganhar o presente, hein? Boa, Dejair. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. O povo do Rio de Janeiro também, vejam só, bombando na audiência lá no Rio de Janeiro. Um grande abraço, meu irmão. Pra encerrar as fotos de hoje, é uma foto aqui de São Paulo, lá de Descalvado. E quem vai aparecer aí pra você, ó, é o Donald Causa, acompanhando o Vejam Só também. Boa lá, botou até o nome, fez até uma arte na foto também, ó. Boa, isso mesmo, num debate lá com o Ezequiel Gomes lá, né? Bacana. E ele tá feliz, ó, sorriso, devia estar curtindo o debate. Donald, meu irmão, obrigado pelo carinho, pela audiência. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a este presente. Nós vamos mandar na sua casa essa belíssima caneca do Vejam Só. É um mimo, tá bom? Do Vejam Só pra você. Um agradecimento pela sua audiência, tá bom? Então nós vamos escolher uma foto e vamos mandar aí pra você essa caneca pra você tomar seu chá, seu café, seu suco, não sei. Ficar à vontade. No meu caso vai café, eu gosto, tá bom? Se você gosta de chá, vai no chá e fique à vontade. Manda sua foto, dá tempo ainda, hein? De participar. E se não for agora em março, no mês de abril, a gente volta também durante o mês aí mostrando as fotos e vamos mandar a caneca aí pra você, tá bom? Eu acho que é a caneca em abril também que nós vamos mandar. Se não, é outro presente para fazer um carinho aí para você, tá certo? Meus irmãos, o tempo é curtinho, 3 minutinhos para cada um, então, para a gente poder encerrar. Reverendo Jonas, eu vou começar com o irmão, então, já que no primeiro bloco o pastor Luciano começou. 3 minutos, considerações finais e uma aplicação do tema, por favor. Mais uma vez quero agradecer por estar aqui. Zeca, prazer imenso te conhecer. Prazer estar aqui também conhecer o pastor Luciano. Prazer estar com você, querido espectador. Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero, neste momento, falar para você, lembrar você aquele texto de João, capítulo 11, quando, na ocasião, nós temos ali João relatando o momento da enfermidade de Lázaro. Quando ali no início do texto fala que João nos dá a informação que Lázaro estava enfermo, aquele a quem Jesus amava. Amar a Jesus e Jesus nos amar, não existe incompatibilidade nesse fator no que diz respeito à enfermidade. Não é porque Jesus te ama que você não vai ficar enfermo, não é porque você ama Jesus que você não vai ficar enfermo. A enfermidade, ela é latente, ela faz parte da nossa vida, uma vez que nós caminhamos, palmilhamos aqui nessa terra. Mas precisamos lembrar que o fato de ficarmos enfermos, doentes, não significa que Deus nos abandonou, que o pecado, que é a consequência de pecados A ou B, mas nós precisamos ter o coração em Deus e saber que louvar ao Senhor pelo fato de que a maior cura é a cura da nossa alma. Então, diante das situações, eu quero falar para você nessa noite que você mantenha o seu coração em Deus, que você busque ao Senhor, se for da vontade dEle trazer cura, que assim seja, mas se não for, que você possa glorificar a Ele em tudo isso. E para que você peça a Deus, para que Ele revele diante dos seus olhos qual o propósito em toda e qualquer enfermidade. Então, que Deus te abençoe e que você não se apegue a ventos de doutrinas contrárias à palavra de Deus, que tende a te afastar dos caminhos do Senhor. Amém. Muito obrigado, Reverendo Jonas, pelo carinho. Eu que agradeço. Seja uma palavra realmente aí que te fortaleça, você que nos acompanha, tenho certeza que foi um momento de aprendizado aí, mas principalmente de colocar isso em prática também. Espero que o irmão tenha curtido a experiência. Uma bênção. Próxima vez a gente arruma um debate aí para falar sobre a soberania aí que... Bora. Aí o negócio pega, aí o bicho pega mais. Leva o nosso abraço à igreja também. Muito obrigado. O nosso carinho, os contatos do Reverendo Jonas à sua disposição do nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Chega por lá, tá bom? Pastor Luciano, 3 minutinhos também por irmão. Considerações finais e uma aplicação. Vamos lá. Primeiramente, quero mais uma vez agradecer, Zeca, Reverendo, toda a equipe, toda a produção da HIT e você que esteve conosco até esse horário. E eu quero deixar como reflexão o texto de Jó. É muito fácil nós olharmos dentro da dinâmica do livro de Jó e compreendermos que existiu uma teologia da retribuição.
Existia uma crença de que a pessoa que era fiel a Deus, de que a pessoa que vivia para Deus, que era leal a Deus, que essa pessoa não tinha problemas, não passava por adversidades. E o texto de Jó é justamente para refutar essa ideia, porque Jó, ele era um homem fiel a Deus, era um homem bom, era um homem que agradava a Deus, e ainda assim ele passou por adversidades. E nós entendemos, ao ler o livro de Jó, que existe um propósito. Talvez você está assistindo o programa e enfrentando um momento difícil na sua vida e talvez se perguntando onde que eu errei, por que será que Deus está me castigando? Eu não sou uma pessoa ruim. Muitas pessoas falam isso, mas que você possa crer, que você possa entender que existe um propósito de Deus. E tudo aquilo que Deus faz é bom. Ainda que nós não entendemos hoje, como diz lá em João, capítulo 13, versículo 7, amanhã nós entenderemos. Pode ser que hoje você não está compreendendo qual é o propósito da tua dor, mas saiba que Deus está contigo. Se Ele achar por bem, Ele pode curar? Sim, Ele pode curar. Ore, creia, mas se Ele achar por bem não curar, da mesma forma, nós devemos louvar e exaltar o nome do Senhor. Ele sabe aquilo que Ele faz. Como Paulo disse na carta aos Filipenses, podemos passar por todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Então, que Deus te abençoe, que essa palavra possa permanecer falando no teu coração. Tá bom? Amém, sem dúvida. Zeca, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Grande prazer estar aqui. E é isso, aqueles que quiserem falar comigo nas minhas redes sociais, Luciano Escali, vai ser um prazer falar contigo. Chega por lá que tem muito material, muito conteúdo e o homem trabalha demais. Graças a Deus. Lá que vai ter muita coisa lá para você ajudar, colaborar, ser um cooperador e trabalhar também. Eu tenho certeza que eles precisam de mão de obra lá, de gente que quer se envolver com o reino também. Os contatos todos do pastor Luciano Escala à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe. Continue prosperando. A gente conta. Você viu que conta, né? Eu sei. Você viu que conta. A Angélica passa a mão no telefone, vou ligar pro pastor Luciano. Meu irmão é bênção mesmo. Está sempre pronto para nos ajudar também. Muito obrigado pelo carinho. Vamos colocar na tela aí, antes de encerrar o resultado da nossa enquete. A gente perguntou para você se a promessa do texto de Isaías, que é base, né, da nossa conversa, ela se cumpre agora ou na eternidade. 67% responderam que se cumpre agora, 33% na eternidade. Obrigado a todo mundo que votou, que participou. É claro que o agora pode entrar naquilo que o irmão falou também do pecado, né? O pastor Júnior também comentou isso daí, né? Então, não dá para afirmar que todo mundo acredita que vai ser curado agora, ainda que eu acho que a maioria pensou isso daí. Né? Mas obrigado, viu, pela participação, pelo carinho, pelo voto. Obrigado àqueles que comentaram também. A gente não conseguiu colocar aqui a todo mundo, né, porque o tempo não permitiu, mas fica aqui o meu agradecimento, tá bom? Encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, e sempre preparado com muito carinho, muita dedicação e pedindo a Deus que o programa seja bênção na sua vida, te fortaleça, te edifique e faça você crescer no conhecimento e na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Forte abraço e até lá!